Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Hoje nós estamos entrevistando o professor Dr. José Álvaro Moisés. Nós estamos falando sobre o cenário político brasileiro. Professor Moisés, a gente estava falando um pouquinho no bloco anterior sobre a questão do Michel Temer, do Eduardo Cunha, na Câmara dos Deputados. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor a respeito do que nós vimos, né, nesse processo que ocorreu do impeachment da Dilma dentro da Câmara dos Deputados. Né? Os deputados fizeram referências a Deus, à corrupção, à família, até mesmo à ditadura militar, mas um pouco se referiram às pedaladas fiscais, que era a acusação e a base do impedimento da presidente. Né? Eu queria que o senhor fizesse uma análise em relação a isso. O povo ficou até um tanto indignado com essa situação de ver uma espécie de um show, né, ali na frente das câmeras. Né? É um show meio difícil, né? Um show que as pessoas não queriam ver. Exatamente. Acho que tem duas maneiras de ver isso. Né? A primeira é a seguinte: nós esperamos, todos nós, que os nossos representantes sejam mais consistentes, no sentido de que eles digam respeito no tratamento no Congresso, né? na votação, no debate e na votação de leis e de políticas públicas, que eles façam referência aos verdadeiros problemas da sociedade. Então, nesse sentido, foi uma expectativa frustrada. As pessoas esperavam isso e não viram isso. Viram o quê? Viram muitos deputados, a exemplo do que uma grande maioria da população brasileira também faz, fazer referência à sua família, aos membros da sua família, às pessoas mais próximas, eventualmente até as suas crenças religiosas, não é? A Deus, etc. Bom, a segunda maneira de ver essa questão é que, num certo sentido, o show que ocorreu no dia 17 de abril nos ajudou a entender melhor como funciona a representação. E acho que chama atenção para uma coisa muito importante, que são os eleitores saberem quem eles estão elegendo. Se nós não queremos ter o show que nós tivemos, nós precisamos ter mais cuidado com as pessoas que nós estamos elegendo. As pessoas estão elegendo de qualquer jeito, quem elas conhecem, quem eventualmente chegam perto por alguma razão, ou fizeram parte de algum programa de televisão, ou de algum mecanismo pelo qual ficaram famosas, sem que tenham apresentado devidamente realmente o que pensam sobre os problemas do país. O eleitor tem poder, tem muito poder de escolher. O eleitor precisa exercer esse poder e, de alguma maneira, corrigir aquela distorção que nós vimos no dia 17. Aquilo não é uma coisa completamente distante do Brasil. Aquilo é o Brasil real. Aquilo, de fato, é o Brasil. Mais difícil de Agora, dizer que é. nós queremos uma coisa mais consolidada, de mais qualidade, nós precisamos escolher melhor. Isto tem duas pontas. Uma são os partidos políticos. Os partidos precisam ter mais cuidado na escolha que fazem dos seus candidatos, né? Em oferecer para os eleitores pessoas que às vezes não são inteiramente qualificadas ou não estão bem preparadas para o debate que nós vimos acontecer no dia 17. Agora, o eleitor precisa ter o seu cuidado e se dar conta de que, se nós queremos que a política mude, nós, eleitores, é que temos que fazer essa mudança da política. Professor, o senhor dirige um centro de pesquisas lá na USP, Universidade de São Paulo, e coordena um projeto chamado Corrupteca. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O projeto Corrupteca por assim dizer, uma biblioteca eletrônica de informação sobre a corrupção. O que nós quisemos fazer foi criar uma ferramenta através do qual as pessoas, pesquisadores, estudantes, jornalistas, não é? E mesmo a opinião pública em geral, pudesse ter uma fonte de informação sobre o fenômeno da corrupção. Esse fenômeno que ganhou tanta centralidade na vida do país, no funcionamento dos partidos e de governos, por que tem essa importância e, ao mesmo tempo, quais os efeitos que a corrupção tem na vida do país. Para isso, não basta só ter uma sacada, não é? É preciso pesquisar, é preciso estudar. E o que nós fizemos? Foi criar essa ferramenta que ela é formada de praticamente 3 blocos mais importantes. O primeiro bloco é o conjunto de informações do jornal Estado de São Paulo, desde o século XIX, é todo o arquivo informatizado do Estado, que através de um acordo, de um convênio que nós fizemos, abriu as informações sobre corrupção para o site Corrupteca. Se você entrar no site e fizer uma pergunta sobre algum fato de corrupção, vai remeter para as informações do jornal Estado de São Paulo que estão informatizadas, né?
O segundo bloco, o segundo, digamos assim, eixo da Corrupteca é uma biblioteca de mais de 1 milhão de tópicos, de itens, através de bibliotecas de universidades do mundo inteiro, que tomam exatamente pesquisas, livros, artigos sobre corrupção nos outros países. Nós não podemos imaginar o tratamento científico da corrupção olhando só o Brasil, é preciso fazer comparação. Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Alguns autores consideram que você tem mais corrupção em países menos desenvolvidos. Em países mais desenvolvidos, supostamente, países mais ricos, você teria menos corrupção. Isso é verdade apenas em parte. Porque mesmo em países de democracia desenvolvida, muitas vezes você tem fatos de corrupção. Então precisa ter uma outra explicação, que não é só o desenvolvimento econômico, né? Para isso é preciso ter informação. E os artigos que permitem fazer a comparação ajudam neste processo de conhecimento. Uma terceira, digamos assim, eixo, uma terceira fonte que tem no site da Corrupteca são alguns casos que nós tomamos como exemplo de corrupção no Brasil, alguns casos que foram examinados em mais detalhe para ajudar a pessoa que esteja interessada a entender a dinâmica de funcionamento da corrupção. Isso que agora está aparecendo, de certa maneira, através da Operação Lava Jato. Quer dizer, em alguns casos, não é, significa uma integração, um mecanismo que articula dirigentes partidários, políticos, com executivos de empresa e pessoas que são nomeadas para uma empresa estatal da importância e da magnitude da Petrobras para operar o sistema. Quer dizer, não é uma coisa simples. É um mecanismo complexo pelo qual a continuidade da corrupção se deu durante anos no Brasil. Criou, de certa maneira, essa experiência sistêmica que perpassa praticamente todas as esferas da atividade administrativa brasileira. Então, o projeto Corrupteca é uma ferramenta a serviço deste conhecimento. Nós entendemos que nós, os brasileiros, assim como outros povos latino-americanos, nós precisamos nos aproximar mais do fenômeno da corrupção para poder entendê-lo, por um lado, para poder compreender quais mecanismos são adequados para o seu controle e para, quando for o caso, a exemplo do que ocorre em alguns outros países, por exemplo, se as pessoas examinarem o que ocorre nos Estados Unidos, ou mesmo na Itália, que teve a Operação Mãos Limpas, ou mesmo na França, tem muito mais gente presa por corrupção do que nós imaginamos, muito mais do que no Brasil. Ou seja, existe um mecanismo de punição para a corrupção que se apoia em legislação, em instituições, e é isso que nós queremos aprender com a comparação com a experiência dos outros países. O projeto Corrupteca está a serviço desse conhecimento. E todo mundo tem acesso, quem quiser pode entrar no site? É um acesso livre, gratuito, basta acessar o nome, né? Corrupteca. Se você colocar www.corrupteca, facilmente você tem acesso ao site. E parte dessas questões sobre a corrupção, nós já havíamos tratado em algumas das pesquisas que nós conduzimos no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. Por exemplo, os livros recentes que eu publiquei, tanto o livro sobre a confiança e democracia, como o livro sobre o impacto da desconfiança na qualidade da democracia, trata dos casos de corrupção, mostrando que a corrupção, no caso brasileiro, tem dois lados, por assim dizer, tem duas dimensões. Tem a corrupção que é propriamente das instituições, e para surpresa nossa, e talvez as pessoas não gostem de saber isso, tem uma certa leniência social também na sociedade de aceitação da corrupção. Quer dizer, uma parte da cultura política dos brasileiros incorpora a corrupção. Acha, por exemplo, que é normal o juiz nomear um parente seu para fazer parte da corte. Acha que, de repente, se estiver na posição de um político, não é? Uma pessoa comum, se estiver na posição de um político, pode superavitar obras públicas que são feitas, ou, eventualmente, concorda com o velho lema do rouba mais faz. Quer dizer, o político, desde que ele faça as coisas, ele poderia roubar e não deveria ser julgado. Ou seja, a pesquisa indica, as pesquisas científicas sobre corrupção, indica que você tem um fenômeno que não está apenas nos políticos, nos partidos e nas instituições, mas está também na sociedade. E é isso que nos leva, com o projeto Corrupteca, a propor um mecanismo de conhecimento. Mais conhecimento vai nos afastar mais do fenômeno da corrupção, pelo menos do uso da corrupção. Não é?
Professor, muito obrigado pela sua entrevista no Ação Nacional de hoje. Agradeço por nos receber. Eu é que agradeço. Foi uma oportunidade de poder esclarecer algumas dessas coisas e o trabalho de pesquisa que estamos realizando. O programa Ação Nacional fica por aqui. Volta na próxima semana com mais um assunto a ser discutido para você. Até lá. Fique com Deus.